Fala, gente, bem-vindos aqui a mais um Papo de Casa. Hoje a gente está no nosso quarto episódio. Meu nome é Vinícius, para quem não me conhece. Hoje eu tô aqui também com o Ítalo. Pode se apresentar, Ítalo. Fala pessoal, tudo bem? Sou o Ítalo, estou assumindo aí há alguns dias a direção de engenharia da Homeland e vim de uma construtora, né? Já trabalhei em construtora um tempo e estou apoiando agora esse time aqui para a gente conseguir entregar as casas aí no prazo e qualidade que vocês merecem. Vamos lá. Hoje a ideia é ter um papo aqui. O Vini trouxe um tema muito legal aí sobre execução de obra, orçamentação e planejamento. A gente quer ajudar vocês a entender um pouco mais o trabalho necessário aí por trás de uma construção. Isso. No último episódio, para quem não sabe, a gente falou um pouco sobre como financiar, né, essa construção. E hoje a gente já vai abordar o tema de projeto e execução. Antes de partir para execução, a gente vai falar sobre projeto e aprovações. E para isso eu trouxe uma pessoa muito experiente aí no mercado, o Thiago Vicentini, diretor da construtora Visconde. E eu queria agradecer a sua participação. Queria que você também falasse aí para o pessoal que está acompanhando a gente quem é você, qual o seu histórico de atuação, para a Legal, gente começar um pouco mais sobre esse papo. legal. Bom, primeiramente, né, agradeço o convite. A gente vem trabalhando há tempos e eu acho que hoje pode contribuir com o tema também. Lógico que é sempre é um aprendizado contínuo, né? Mas eu acho que a gente sempre vem compartilhando e no compartilhamento a gente aprende também. Então, obrigado pela oportunidade. Bom, me apresentando um pouco, né? Meu nome é Thiago, eu tenho 39 anos, estou no mercado basicamente desde 2003, há 20 anos. Sou formado desde 2008 pela Faculdade Politécnica de Jundiaí e hoje tenho trabalhado há um ano e meio, eu tenho atuado como diretor de engenharia, né, na Visconde. É uma incorporadora e construtora que atua fortemente no interior de São Paulo. Hoje com obras aí em Sorocaba, Salto, Itu, Indaiatuba, temos uma em fase final em Jacareí e alguns negócios em São Paulo também, tá? Passei por empresas, né? Eu venho trabalhando desde obras, né? No meu começo de carreira com obras industriais, passei um tempo em metrô pela Camargo Corrêa, passei com obras de supermercado, obras rápidas, né? Consultora Guarani. É, Aí entrei em 2012 para o mercado imobiliário, também voltando para a CCDI, né? Era a empresa do setor imobiliário da Camargo Corrêa. Depois tive a oportunidade de trabalhar na Brookfield, né? Que depois virou Tegra. E depois passei um tempo também na Rocontec, uma grande consultora de São Paulo, que foram as empresas que eu passei antes da minha atual hoje, né? Então, é, um pouco de bagagem para a gente poder colaborar, eu acho que tem, e espero contribuir bastante com você e com todos os clientes aí que estão conhecendo mais um pouco sobre o processo. Que bom. Muito bom saber do seu histórico, né? Que eu acho para o pessoal te conhecer um pouco. Já conhecem mais a gente aqui, né? Mas para falar sobre esse assunto de projetos e aprovações agora nesse episódio, eu queria que a gente começasse aqui trazendo todo esse repertório que vocês têm já em obras, né? Embora nem todas residenciais, mas a experiência como um todo dessa parte de projeto é super importante. Então, para iniciar essa jornada aqui, eu queria perguntar para vocês, na verdade, em específico aqui para o Thiago, quais são os projetos que geralmente estão inclusos nesse custo de construção que todo mundo sai vendo? Ah, vi uma construção de, portanto, valor Sim, X, mas não tem noção de quais projetos estão inclusos nesse sim. preço. Eu acho que até um negócio que é legal, né? Nos bastidores aí eu comentei que é muito engraçado, né? Eu trabalho com obras há muito tempo, e há mais ou menos um ano e pouco, eu fui realizar meu sonho, que era construir a minha própria casa, né? Então, eu tô hoje vivenciando isso e mesmo com toda essa bagagem, a gente ainda encontra algumas dificuldades, né? Que fazem parte aí do processo. Então, eu vou procurar trazer é, aqui em pauta sempre uma relação, principalmente com a minha visão como construtor da minha casa, né? Que eu acho que é o que faz bastante sentido pro momento e pra pauta que vocês trazem, né? Então, assim, geralmente, tá, numa casa, se investe pouco em projeto, né?
é feita uma contratação de um projeto de arquitetura, né? Que geralmente é a base lá, que é até o que você precisa para dar entrada na prefeitura e fazer a aprovação. É, e quando muito, em termos de detalhamento, isso evolui para um estrutural, né? E geralmente para um elétrico hidráulico. É o que a maioria faz, tá? Exceto, tem casas de altíssimo padrão que você entra com muito mais detalhamento e tal, mas no geral, o que se vê é isso, né? Se a gente for para alguns segmentos, às vezes um pouco mais popular, até menos que isso, tá? Então, eu tô falando numa média geral, é o que eu entendo que é incorporado ao custo, E tá? aí o custo dos outros projetos, caso não estejam inclusos, né, nesse preço de construção, é tudo à parte ali, a pessoa É, que arca com isso. exato. Falando numa relação com uma construtora, o que o construtor geralmente vai te oferecer é isso. O estrutural, que é, né, um resguardo em termos de dimensionamento, e elétrica hidráulica. Geralmente é isso. O arquitetônico, geralmente também o que se faz? Ele fala, ó, eu vou te entregar esse básico. Se você quiser um detalhamento mais completo, é um valor à parte, né? Que aí entra todo o detalhe, a de soleira, não sei o que e tal, tá? Então, geralmente, nessa relação com uma construtora para executar um projeto, eles vão oferecer isso, que é o essencial básico para se executar uma casa, né? Sem um nível relativamente alto de detalhe. É isso. Entendi. E para quem aqui está buscando, né, construir a casa, querendo entender um pouco como funcionam os projetos, entendeu como funciona o financiamento, entendeu como busca o terreno, então a gente vem traçando essa trajetória aqui, dando esse panorama geral ao longo do podcast. E a gente está no momento em que a gente precisa encontrar alguém não só para contratar o projeto, mas para executar. E como é que, né, essa pessoa que está buscando construir a casa dela acha um profissional, uma empresa de confiança? Sim. Existe algum tipo de órgão regulador dessas empresas? Na verdade, hoje, as entidades que, entre aspas, regulam, né, seriam o CREA, né, para engenheiros, e Cal. o CAL, que Projetantes para e arquitetos. arquitetura, tá? Existe até um nível de fiscalização e tal, mas não posso dizer que, assim, existe todo um crivo, nada disso, né? Ele tem lá, assim, baseado na formação que tem que ter, né? Isso demonstra a competência para aquela função, e aí sim ele passa a ser apto a estar afiliado ao CREA e CAL, tá? É isso quando a pessoa ainda se preocupa em contratar alguém da área, né? Exato, Mas tem muita gente hoje que a gente enxerga que, pô, né, eu faço um preço melhor, eu toco aqui, toco ali, sim, e é meu tio, meu primo, meu exato. sobrinho falou que faz pra mim, e nem sempre é alguém que tem toda a É. competência pro tema, Eu né? acho que esse é o grande ponto, assim, que muda toda a conversa, né? Porque você fala assim, uma coisa é, você tá fazendo uma analogia em relação com uma ênfase profissional, ainda está falando de uma empresa, ou do empreiteiro, ou de um profissional autônomo que você está contratando para estar junto com você nessa missão, né? Outra coisa é você ter lá um cara que é simplesmente um empreiteiro, né? Que às vezes Tem experiência, tem né? experiência, mas não tem uma, entre aspas, uma capacitação formal, né? Principalmente a efeito de dimensionamento e tudo mais. Ou a casos piores ainda, que é assim, é aquele cara que é meu tio, que é meu sobrinho, que vai me ajudar, que eu vou pôr um ajudante com ele, ele vai fazer a obra para mim. Então, fica difícil um pouco você fazer comparativos entre sistemas, entre modos operantes totalmente diferentes, tá? Então, isso é um ponto de diferenciação muito grande, tá? Voltando na sua pergunta, por exemplo, eu vou falar, vou contratar um projeto, tá? Vou falar a minha experiência. Como que eu fiz, por exemplo, para contratar o meu projetista da minha casa? Então, eu falei, bom, eu quero alguém que tenha experiência, né? É, é importante também, porque dentro do nicho, né, existem pequenos outros nichos. Então, por exemplo, o cara que faz projetos de altíssimo padrão não vai pegar fazer um popular e vice-versa, né? Então, é importante perceber se aquele projetista tem trabalhado com casas, com imóveis que fazem sentido com o seu, né? Não adianta você pegar e falar, o cara é engenheiro, mas é projetista de galpão. Então, Nada assim, a ver. é importante que ele tenha um portfólio, um know-how adequado com o que você está disposto a construir, tá? Então, vou falar do meu exemplo.
fui atrás, né, na região, também isso é um outro ponto importante. Ele está alocado na região que faz sentido, porque tem um dinamismo, tem que estar próximo, isso é super importante. Então eu fui lá e falei, bom, na região lá da minha obra, né, foi indicação, já fez uma obra para um conhecido meu, beleza. A minha experiência, mesmo com todos esses cuidados, não foi legal. Então, assim, mesmo eu sendo engenheiro, contratei uma arquiteta, um dos pontos eu falei, poxa, eu queria alguém que fosse Caxias, né? Eu gosto de trabalhar com pessoas Caxias. Então, falei, meu, quando eu vi o perfil, nas primeiras conversas, no briefing, falei, legal. Quando a gente começou a desenvolver o projeto, eu falei, putz, não estamos falando a mesma língua, né? Porque, como exemplo, eu falei assim, eu lembro no briefing até hoje. Falei assim, cara, eu não gosto de nada curvo. Na minha casa eu não quero nada curvo, Casa de engenheiro, né, né? Tiagão? Tudo retinho, coisa Exato. fina, né? Eu quero Fácil. tudo, né? Pra você Aproveita olhar. cada espaço, Exato, né? pra de longe você olhar e falar, não tá no esquadro, tá certo. É isso aí. Falei, não quero nada curvo. No primeiro projeto que veio, parece que ela entendeu o oposto. Assim, cara, põe tudo curvo. Né? Então, o mezanino era curva, a floreira era curva. Falei, não. O Thiago ficou agoniado, Né? né, no projeto. Né? E aí fala, putz, não é possível. Mas aí, vamos tentando, né? E aí foi até um momento que assim, a minha vida pessoal, né, nessa fase de projeto, tava com a minha esposa grávida, uma gestação de alto risco. Então, assim, várias vezes eu tive que me dividir ali entre alguns problemas do dia a dia com o desenvolvimento do projeto que precisava acontecer, porque um parênteses, né? Nessa casa eu fiz o financiamento terreno e construção, tá? E assim, o pré-requisito para você conseguir finalizar o processo de entrada no financiamento é o projeto dado entrada na prefeitura. Então, para mim, isso era um gatilho ultra importante, porque estava contando um tempo, né? Eu tinha um tempo com um cara que estava vendendo lote e eu precisava resolver isso logo, porque eu combinei um prazo com ele para o dinheiro entrar totalmente na conta dele, senão eu teria uma correção. Então, esse foi um ponto que pegou, né? No meio, resumindo um pouco, no meio do caminho, após eu acho que umas 10 revisões, a ponto de assim, eu começar a pegar para desenhar, né? Porque, de novo, a questão do nicho. Eu sou engenheiro, sempre fui engenheiro, trabalhei em alguns mercados, né? No residencial, mas propriamente dito no vertical. Eu não tenho todo aquele trejeito, principalmente porque eu não sou projetista, né? Então, eu tive dificuldades, eu consegui fazer muito fácil a casca da casa, que eu falo, bom, a casca é essa, os recursos são esses. Agora, quando você, ainda mais com uma limitação diária, que eu pus que eu precisava ter uma limitação diária, foi difícil. E aí chegou na 10ª revisão, sei lá que revisão, eu falei, não dá mais, porque chegou num ponto que ela só fazia alteração sobre o que eu pedia, né? E não ainda olhando o todo. Aí, em resumo, fui de novo com alguns contatos, inclusive o Edson, né? Que tá no mercado, tá bem focado em residencial. Falei, cara, eu preciso de alguém, preciso de um projetista para me ajudar. A situação é essa. Aí ele me indicou uma pessoa que conseguiu me atender ali prontamente. Com aquele conceito que já estava criado, deu vazão e eu consegui finalizar o projeto e fazer a tramitação dentro da prefeitura, né? E rodar meu financiamento e tudo mais. Mas mesmo assim, ainda nos complementares, no momento de alta demanda, tive um pouco de dificuldade, né? Bem Então, bacana. E você ainda sabia um pouco sobre o que avaliar no projeto arquitetônico, tem uma sim, noção do que faz sentido, o quanto vai custar algo que o seu arquiteto propor algo ali muito exato, mirabolante, você vai saber, pô, isso aqui ficou muito alto, isso aqui não vai ter uma viga que encaixa aqui, você consegue exato. ter uma noção do custo, né? Você vê que uma pessoa que conhece um pouco já chegou na revisão 11 e chega uma hora que é isso, o cara já, o arquiteto já meio que não vai ter aquela paciência de ficar repensando o projeto inteiro, a cabeça não tá mais tão alinhada, e se você não falar o que você quer, pronto, morre ali o assunto, Exato. né? Porque no fim do Então dia, o projeto tem que fazer sentido para você, que é o consumidor, é a sua casa, é o seu sonho. O projeto tem que fazer sentido para você, né? E às vezes, quando chega num desgaste, o arquiteto ele já chegou na melhor versão do projeto. Sim, nem entrando no mérito se é a melhor para o projeto ou não, mas tem que fazer sentido para você, né? Como consumidor, como o sonho Boa. de adquirente. Então, esse é um grande ponto de atenção, porque assim, não é fácil. O desenvolvimento de projeto não é fácil. E, Thiago, você deu vários exemplos aqui de
como a gente acha um profissional, né, uma empresa ali que faça sentido com as suas ideias, que se encaixe com as suas especificidades do processo, né, ali do seu projeto, do seu sonho de construção da casa. Mas com relação ao projeto, quando ela está contratando, o que que ela tem que se atentar, a pessoa que está contratando um projeto, o que que eu tenho que ficar atento? No escopo, são nas cláusulas contratuais, nas garantias, no prazo que ele me passou para Sim. execução. Eu acho que basicamente você resumiu os principais, né? O escopo, né? Qual é o nível de detalhamento que ele vai te entregar? Porque se for uma base só para projeto legal, é o básico. Se tiver um detalhamento, se ele vai incorporar ali alguma coisa, por exemplo, de detalhe de bancada, se ele vai te Detalhe de detalhar esquadrias, né? Para você esquadria, poder se ele vai comprar te detalhar específica, né? forro, porque tudo isso vem da base arquitetônica, né? Então, é muito importante estar com o escopo alinhado. Senão você acaba comparando, quando você põe lá 5, 6 empresas uma do lado da outra, se não tiver esse alinhamento de escopo, você pode estar achando que está tendo uma economia e não está. Na verdade, você está comprando menos escopo do que o outro. Se Então, você deixar bem claro qual é o escopo, você vai conseguir comparar os exato, orçamentos no mesmo nível de detalhe. exato, Se você falar, eu quero só um projeto arquitetônico, vai vir um de 1.000, um de 10.000, e você vai exato, achar que o de 1.000 tá barato e pode ser que ele não tá te entregando nada do que você precisa lá na frente, entendeu? exatamente, Tem que né? avaliar os detalhes ali que estão Exato. inclusos Então, no qual que projeto. está considerado dentro disso, né? Qual o nível de detalhamento? Outra coisa que é super importante, né? É o prazo. O que está se pensando em relação a prazo? Porque você tem, né, uma realidade do mercado. Você tem profissionais ótimos, mas que estão atolados, né? E assim, faz sentido o prazo que ele está propondo ou que ele consegue te atender, faz sentido com o seu cenário de construção? Se você tá com pressa e você contrata um cara que é bom, foi indicado e tudo mais, mas que o cara só vai conseguir te atender daqui 1 ano ou 6 meses, isso é um ponto de atenção. Então tem que estar casado o time do seu desenvolvimento com a disponibilidade daquele profissional em te atender, tá? Então esse é um ponto super importante. Senão, já pode ser um ponto de conflito, porque se isso não ficar bem claro na contratação, né? Isso pode ser um problema. Bem como também, não, eu tô disposto a te atender agora, tá bom. Quais são os prazos para você me entregar cada etapa? Então, um primeiro croquis, um esboço, depois eu vou validar. Cada revisão que eu pedir, em quanto tempo você vai me atender, né? Porque também tem o oposto, né? Às vezes o cliente, né, que tá ali lutando pelo seu sonho, ele quer um projeto perfeito. E às vezes a perfeição é difícil de se alcançar e é relativa. E aí chega num ponto que também aí é o oposto que eu falei com o arquiteto. O arquiteto às vezes está ali mexendo, mexendo, mexendo e nada tá bom pro cara no final. Às vezes até a coisa que ele já definiu, ele mesmo Já não gosta já não mais. definiu mais, entendeu? Então são pontos que tem que estar ajustado entre as partes para que não haja nenhum tipo de problema. E até usando a sua citação, como você falou, né? Digamos que você encontrou o profissional adequado, que você contratou um projeto bom. Quais são as próximas etapas a partir daí? A partir de tudo definido, contratado. Eu acho que assim, contratou com todos os pontos alinhados, vai partir para o desenvolvimento do projeto, tá? Desenvolvimento, o arquiteto geralmente vai fazer um briefing, né, com você, do que faz sentido, qual é a área, é super importante ele já ter o material do terreno também, né, para ver se aquela concepção que você tem de projeto faz sentido com o seu terreno, né? Então você comprou um puta terreno num declive e o seu sonho é ter uma casa terra. Você fala, cara, não faz sentido, né? Então é importante também você ter esse match do seu terreno com o que você pretende de casa, né? Embora assim, né? Eu falo experiência própria também. Eu tinha um conceito de, cara, como a gente queria a nossa casa, assim. Só que ao meio do caminho, você procurando terreno, veio oportunidade. Você, puta, é uma oportunidade. Tem que tomar cuidado. Porque às vezes, primeiro, você pode se frustrar em não fazer o que você sempre quis. E segundo, que às vezes para você pegar aquele terreno, que é uma oportunidade, e adaptar para um projeto que faz sentido para você, você perdeu aquela oportunidade, né? Que você teve investimentos. Vou ter que fazer uma Não. puta contenção, vou fazer não sei o quê. Você tem que fazer tanta infraestrutura e benfeitoria no terreno para adaptar ele ao tipo do projeto. Então, é importante que já tenha um link. Se você já tem um projeto em mente, você tem que buscar um terreno que já faça sentido com isso,
Com isso você vai ter sinergia, você vai ter uma construção um pouco mais enxuta também. É como se disse, né? Às vezes o cara foi, pegou um lote de esquina, ou pegou um lote ali numa condição super bacana, só que não se adequa no projeto, na casa dos sonhos dele, então ele vai demandar tanto custo que não vai acabar saindo vantajoso, né? Não vai ser Exato. vantajoso aquela opção que ele Exato. tinha. Aí Tá. a vantagem do arquiteto ser da região é que ele vai ter que olhar todas as normas aplicáveis ali para aquela região, Exato. porque cada prefeitura tem as suas áreas mínimas de determinados cômodos, Exatamente. O plano pé diretor. direito, o que pode ser construído naquela região, como funcionam os recuos, né? Às vezes você acha que um terreno é uma Sim. mega oportunidade, e aí você vai olhar no plano diretor ou na diretriz do condomínio e, pô, metade do terreno Exato. é viela e recuo. Então você Exato. ficou com um terreno que não tem. Então, E- se você não tem esse apoio na hora de escolher um lote também, você pode comprar um lote que não dá para idealizar o projeto que O você sonhou, aproveitamento entendeu? da área é tão Exato. pequeno, né? Do terreno. Exato. E ainda tem um detalhe, né? Baseado bem no que o Ítalo falou. Às vezes você tem que tomar um cuidado porque você tem um plano diretor, que é o que vale para aprovação do projeto, mas você tem vários casos que o condomínio pode ter uma restrição ainda maior. Então é super importante, né? Nessa parte de pré-concepção de projeto, você já tomar conhecimento de todas as regras que aquela construção vai se enquadrar. Seja pela prefeitura local ou por condomínio, né? Pelo loteamento que você está comprando, é importante ver todo o regimento também. E aí, embora se enquadre o projeto em toda a legislação ali da cidade, do condomínio, né, as normas de condomínio, o cliente ele tem um determinado tempo para receber essa aprovação do projeto que ele contratou. Quanto tempo demora em torno aí para você Olha, tirar essa aprovação? hoje eu falo que assim, é relativo em função de toda essa questão de vai e vem. Mas eu vejo que hoje um tempo mínimo, correndo tudo bem, por exemplo, já tem uma ideia madura, já teve uma sinergia com o arquiteto, ou com quem vai desenvolver o projeto, já conhece o terreno. Eu acho que assim, com toda a etapa entre fazer o pré-desenvolvimento, vai dar desde a primeira pesquisa que é o briefing lá sobre o que você pretende com aquela obra, né? A parte de croquis ou esboço, que depois vai para validação, volta, aí entra num desenvolvimento um pouco maior, eu não consigo ver isso performar muito antes que 2 meses, né? Eu creio que hoje uma média seria em torno de 45 a 60 dias, correndo tudo bem. Na prática, a tendência é que isso sempre seja pior, E né? isso é só o prazo para você desenvolver Para o projeto, desenvolver né? o projeto. Depois de tudo pronto, quanto tempo você acha ainda que a pessoa consegue começar efetivamente a obra, né? Então, Porque ela tem que tirar uma documentação exato. para Porque iniciar, assim, né? tô com o projeto pronto. Beleza, tá pronto, projeto legal aqui. Pode até ter algum detalhamento arquitetônico que ainda passa um pouco à frente. Isso não atrapalha, porque o requisito no projeto legal é menor do que todo o detalhamento, tá? Mas assim, vamos pensar na parte legal. Tô com o meu projeto legal pronto, vou dar entrada na prefeitura. Também depende um pouco de cada municipalidade, tá? Demanda, a equipe que eles têm disponível para fazer análise e tudo mais. Mas, geralmente, ó, tô com o projeto, protocolei na prefeitura, também vai rodar pelo menos 2 meses, dando tudo bem. Deu tudo certo. Deu tudo certo. Teve algum comunique-se, teve alguma devolutiva, algum ponto não se enquadrou a alguma norma do plano diretor. Isso volta, e aí cada vez que você tem mais o tempo de correção, que é mais um ponto, vale estar alinhado lá com o seu arquiteto na contratação, né? Qual que é o tempo? Se tiver uma devolutiva da prefeitura, quanto tempo você corrige, né? Então, feita essa correção, protocolo de novo. E aí sempre vai acontecer. Prefeitura, de novo, vai depender muito de cada prefeitura, né? O meu caso, especificamente, Prefeitura de Jundiaí, do protocolo até a aprovação, né? Que aí já é a aprovação do projeto e já expede-se o alvará, tá? De construção. Levou mais ou menos 2 meses. Eu não tive nenhum comunique, assim, já estava bem alinhado o projeto. Então já são aí pelo menos 4 Exato, meses então já aí pensa só que assim, no papel. 2 meses para desenvolver, se tudo correr bem, mais 2 meses para poder fazer o processo de aprovação. Isso no mundo ideal, com pessoas Isso contratadas que sabem o que com estão um fazendo alinhamento ali, grande, alinhamento, né? tá? Aí entra num outro ponto. É condomínio ou é em rua pública, né? Se for condomínio, depende. Tem condomínio que exige que você só apresente depois do projeto aprovado na prefeitura. Tem condomínio que fala, não, posso ir fazendo minha análise em paralelo.
Então é um ponto que tem que ter atenção. Senão você já Porque acrescenta um se pouco mais de não, tempo. exato. No meu condomínio específico, eu vejo pessoas falarem que tá demorando de 2 a 3 meses para aprovar dentro do condomínio, Então tá? seriam uns 4 meses mais 2 no Exato. condomínio. Então, só que aí, assim, é específico, tá? Cada projeto é Tô falando do único, meu né? exemplo, É. tá? Mas é muito particular, são pontos que, assim, o que vale, né, no todo aí, o que vale. Vou começar, já ver qual é a demanda na prefeitura, qual é a demanda no condomínio, para você já traçar um plano ideal de tramitação. Se você só for descobrindo isso à medida que, tô pronto para ir para a próxima etapa, você está perdendo tempo, tá? Então, acho que o grande ponto é, tô desenvolvendo o projeto, quais são todas as etapas que eles vão ter que passar? Condomínio é antes ou depois, né? Qual é o tempo do condomínio? Dá para entregar alguma coisa preliminar, tá? E, Então, Thiago, pela sua experiência, o que, que pode dar de errado nessa parte de aprovação? Aconteceu alguma coisa com você? comigo de aprovação não. Ele tanto no condomínio quanto na prefeitura foi direto, né? É, assim, eu já tinha feito a parte de recuo, basicamente. Eu que tracei todos os recuos e eu falei, ó, a área de desenvolvimento do projeto tá dentro dessa nuvem aqui, tá? Então, eu já tinha me atentado bastante a isso. Quando o projeto saiu, eu já fiz uma conferência geral, sinceramente não tinha porquê, né? Porque geralmente prefeitura, a limitação é recuos, né, frontal, lateral e fundo, qual é a exigência, e geralmente a altura da edificação, né? Se você pode fazer abaixo do nível da rua, um pavimento, meio pavimento, depende muito da tipologia do terreno, enfim. Então, para o meu caso, eu não tive problema. Mas os pontos que a gente vê que acontece é porque não obedeceu um recuo ou tentou fazer alguma área que fala, vou fazer meio pavimento para baixo, meio para cima e às vezes não, às vezes até o próprio condomínio não permite. Então, de novo, tem que estar muito atento a todas as regras construtivas que você vai estar aplicado. Justo. Acho que até o Ítalo, se ele quiser também fazer um comentário, com relação a uma outra dúvida que eu imagino que a pessoa que está nessa jornada venha a ter, né? Caso depois de aprovado o meu projeto, surgir alguma modificação, como você falou até, né, Thiago? Ao longo dessa trajetória, você vai mudando a sua visão. Então, Exato. não gosto mais disso, quero fazer uma alteração aqui, uma alteração ali. É possível fazer essa alteração sem ter que aprovar novamente tudo? Vai depender da alteração que você fizer. Se você fizer só alteração de ponto de iluminação, tomadas, coisas internas à casa, não tem problema nenhum. Mas agora você descobriu que você quer um terracinho mais avançado, quer uma área coberta melhor no fundo, quer colocar um gourmet ou cobrir a garagem, tudo que às vezes a gente vai. Agora tem uma expectativa melhor de grana para poder fazer, quero aumentar um pouquinho. Isso tudo pode impactar, porque se você só mudar e não voltar na regularização, no momento do habite, você pode ter problema, porque aí a pessoa vai Exato. chegar a fazer a vistoria, né? E identificar uma área que não estava no Diferente. projeto de aprovação. O ideal, assim, né, para evitar qualquer tipo de problema o que tá no papel tem que estar na obra, tá? Com isso, por quê? Como o Ítalo falou, às vezes aonde você vai descobrir um problema? Quando você pediu a BITSE e a prefeitura designar alguém para ir lá fazer a verificação do imóvel. Chegou lá, tá diferente, e às vezes assim, né? É muito importante estar alinhado, porque você fala, pô, mas eu não tive acréscimo de área construída, tá dentro da mesma área construída, mas às vezes nisso você precisou mudar uma janela, isso incide em ventilação, iluminação e pode não estar adequado. Então, o ideal para não ter problema mudou, regulariza, tá? O que é lógico, né? E eu falo, na minha casa tem um exemplo disso, né? Então, você vê. Por mais que o tanto que a gente ficou lá em cima do projeto e olhando, chegou um ponto que era um incômodo, a gente conseguiu chegar numa solução já durante a obra. Então, hoje, né, o que eu fiz? Eu peguei a pessoa que tramitou para mim e falei, ó, tô com essa situação. É um espelhamento de área. Tô exatamente invertendo. Tiago, não, isso é um item que teoricamente para a prefeitura não tem impacto nenhum, mas a recomendação é a mesma. Quer garantir que você não vai ter problema no Abitse? Vai lá, faz o modificativo do projeto, reapresenta. Você pode ir tocando a obra ao longo disso, tá? E aí sim, daqui 1 mês, 2 meses, 3 meses, depende do tempo da prefeitura,
eu vou estar lá com o meu projeto regularizado, atualizado, e aí chegou no Abits, eu não tive problema. É porque no momento da vistoria vai ser cara crachá lá, né? Exato, Olhando. mas esse quarto tá aqui, agora tá ao contrário. É o mesmo quarto, é o mesmo banheiro. Mas, para evitar qualquer tipo de problema, melhor, regulariza, dá tempo. Se você detectar isso no início, no meio da obra, você vai tocando a obra em paralelo e faz a regularização dentro da prefeitura. É o melhor caminho. Ótimo. Ô, Ítalo, eu queria saber se você tem alguma dúvida de todo esse conteúdo que o Thiago trouxe aqui pra gente. Acho que já teve bastante conteúdo aí para quem estava acompanhando a gente que não tinha noção da dimensão, né, desse processo de aprovação de projeto, de criação do projeto, quanto tempo isso demora, o que pode dar de errado e quais são as possíveis dicas. Você tem alguma outra dica, algum comentário sobre isso que o Thiago falou? Cara, o Thiago explicou muito bem aí, né? Um monte de etapas, acho que foi muito válido o momento que você está vivendo aí, a gente está passando por isso na pele de engenheiro e construtor próprio, acho que foram coisas que agregaram bastante aí pro podcast. E acho que pra gente fechar, é só mais isso, né? Qual que é a sua recomendação final aí, né? O que você imagina ser um bom caminho para a pessoa evitar esse monte de surpresas que a gente imaginou aí e exemplificou aqui? Sim, acho que o grande ponto, né, para uma obra sempre, como e para o projeto não é diferente, é o planejamento. É se antecipar a todos os passos que você vai precisar dar. Porque aí você, assim, ao longo do trajeto podem ter alguns desvios, mas você sabe qual que é o seu destino final. Se você deixar para ir vivenciando isso uma pedra por vez ali, pode ser que você realmente se perca no caminho e não tem jeito, né? Isso vai te impactar em prazo e custo, inevitavelmente. Um pedreiro só não faz uma fachada inteira, né? Não. É isso aí, gente. Acho um ótimo recado aqui que o Thiago deixou agora no final desse episódio. Não deixar para corrigir os erros ao longo do caminho, né? Já pense em todos os erros. Pega essas dicas aqui que a gente deixou para você conseguir se orientar ao longo desse processo. Com certeza a gente tem muito mais coisa para desdobrar aqui, muito mais assunto que a gente precisa trazer e que o Thiago vai ajudar a gente nessa. Mas por enquanto é isso. Quero agradecer a atenção de você que estava aí em casa acompanhando tudo isso. Espero que tenha sido engrandecedor, que a gente esteja trilhando de pouco em pouco essa jornada aí para você realizar seu sonho de construção da sua casa. Queria que, primeiramente, o Thiago falasse aí como o pessoal pode te encontrar aí nas redes sociais, acompanhar também lá a Visconde, a construtora. Sim, sim. Eu vou compartilhar então o arroba, né? O meu pessoal e o da Visconde também, que é arroba Visconde Construtora. Quem quiser localizar e conhecer um pouco mais do trabalho também, fico à disposição. Obrigado aí. Obrigado pela atenção. Obrigado você, viu? Obrigado, Thiagão. Valeu. Obrigado, pessoal. Obrigado, Valeu, Vini. Ítalo. Tamo junto. Até o Valeu, próximo. Thiagão. Valeu.